Olá, bem-vindo ao Tendo a Pensar, um canal de conhecimento que ajuda você a criar o pensamento crítico, cultivar a aprendizagem contínua e desenvolver a curiosidade sobre alguma coisa, assim como eu. Por exemplo, hoje, biologia. Já de início, vamos fazer a ponte entre o pensamento crítico e o assunto de hoje, apresentando um cara chamado Rudolf Virchow. Esse aí, ó, que você está vendo agora. Ele é considerado o pai da patologia, no sentido, claro, de contribuir, não de estimular a patologia. O Rudolf Virchow, ele foi um médico, um cientista na década de 1840 na Alemanha, quando ainda era a Prússia, tinha um espírito inquieto, promoveu o pensamento livre, fundou sua própria revista científica por acreditar que os avanços da ciência tinham que ser acessíveis a todo o público. Hoje a gente tem que decorar fórmulas ou musiquinhas para lembrar de tudo na hora da prova. Quem nunca, né? Eu vou fazer essa pausa só para dizer que o DNA, bom, você sabe o DNA, né? Olha aí um aí, girando nessa imagem linda, o DNA. O DNA tem essa estrutura dupla, como você está vendo, é uma fita dupla, uma dupla hélice, e 4 bases nitrogenadas que fazem a ligação entre os dois lados. Essas 4 bases, elas se chamam adenina, timina, guanina e citosina. E o padrão que segue nessa ligação é a famosa fórmula Gal-Costa-Aguinaldo-Timóteo. Como é que ela funciona? É só você pegar a primeira letra dos nomes e sobrenomes dos artistas e associar com a primeira letra das bases. Assim, Aguinaldo Timóteo, AT, ajuda a lembrar que a adenina se liga com a timina, AT também. E Gal Costa significa que a guanina e a citosina também se ligam entre elas, e é só entre elas. Que maravilha a biologia, hein? Mas voltando ao assunto e aproveitando que citei 2 grandes referências musicais, vamos mergulhar no maravilhoso mundo celular com a Canção da Célula. Ele logo mais vai ser lançado em agosto pela Companhia das Letras aqui no Brasil, com a tradução de Berilo Vargas. O autor, ele vai descrever na Canção da Célula, já nas primeiras páginas, ele conta, e aí tem a referência, porque que a gente falou no início do vídeo, a história do Rudolf Virchow, esse cientista. Faz mais agora um pouco de sentido eu ter citado ele, né? Esse prussiano, ele considerava a célula a forma mais elementar da vida, uma espécie de motor da saúde, mas também da doença, dependendo da maneira como se organizam coletivamente dentro dos tecidos. No novo livro do Siddhartha, ele fala que somos, nós todos humanos, organismos vivos complexos formados por conjuntos de unidades minúsculas, independentes e autorreguladas. O ser humano seria como ecossistemas dessas unidades vivas, resultado de uma aglomeração cooperativa, ou a soma de várias partes. É até poético, mas eu sei que a poesia tende a acabar quando o assunto cai em provas e você se sente aí obrigado a lembrar da adenina sendo uma base nitrogenada, o que deve soar confuso também, e tudo bem até aqui, porque a gente nunca viu uma adenina nem um nitrogênio, então são coisas literalmente pouco palpáveis, mas existem. E nosso objetivo aqui é gerar entusiasmo com o processo de aprender e a capacidade de se deslumbrar com fatos como a reflexão profunda e a respiração que você fez agora e que encheu o seu pulmão de nitrogênio, que é um gás muito mais abundante no ar do que o oxigênio, embora nosso corpo precise mesmo é do oxigênio que está sendo captado direto dos seus pulmões agora por células do sistema circulatório para seguir seu propósito de vida dessa célula, que é fluir pela corrente sanguínea através do corpo, distribuindo porções vitais de oxigênio para as células de maneira justa, em porções justas para cada uma, para que não falte para ninguém, numa troca em que as células, por sua vez, despejam gás carbônico de volta na corrente sanguínea, fluindo do sangue até chegar de volta ao seu pulmão, quando você expira ele do corpo na forma de gás carbônico. Bom, mas eu quis dizer isso só para dizer que eu estou deslumbrado com a adenina, no caso, sobre a qual a gente vai falar mais a respeito logo mais, né? Vamos voltar um pouco rapidamente no passado, só para dizer que a partir ali no final do século XIX, a medicina começou a reinterpretar o corpo humano como esse complexo ecossistema do qual eu falei, né, em que a célula está no ponto central, e a partir disso as terapias celulares começaram a se desenvolver, né? Foi uma abordagem nova, e agora a gente volta para o século
XXI, com essa nova compreensão da biologia celular, que pode ser genericamente dividida em 4 categorias. A primeira é o uso de medicamentos ou substâncias químicas para alterar as propriedades das células, e aí entram os antibióticos contra bactérias ou a quimioterapia e imunoterapia para o tratamento do câncer, isso aí faz parte dessa primeira categoria. A segunda categoria é a transferência de células de um corpo para o outro, ou para o próprio corpo mesmo do paciente, e aqui entra a transfusão de sangue, o transplante de medula óssea e também a fertilização in vitro. A terceira é o uso de células para sintetizar uma substância. Os exemplos incluem a insulina ou anticorpos para fazer frente a alguma condição específica. A quarta categoria envolve estudos de terapias mais recentes, como, por exemplo, a modificação genética de células seguidas de transplante para criar mais células, desenvolver órgãos e corpos dotados de novas propriedades. Dentro dessas categorias, coisas como o uso de antibióticos ou a transfusão de sangue já são tão frequentes, tão difundidas, que nem costumam ser mais lembradas propriamente como terapias celulares, embora tenham se originado a partir da compreensão da biologia celular daquele pessoal lá do século, sei lá de quase 200 anos atrás, ok? Sendo assim, no sentido mais preciso, que é o da definição da célula, ela é uma unidade viva, autônoma entre suas tarefas cotidianas, ela faz a decodificação de um gene. Então, como uma unidade de vida autônoma que decodifica um gene, a célula é tremendamente essencial, a partir do entendimento de que um gene é, por sua vez, a unidade fundamental da hereditariedade. Então, sendo você filho, sendo você filha ou filho, você herdou metade dos seus genes da sua mãe e a outra metade do seu pai. Como o nosso organismo complexo trabalha sem parar, os genes não podem se dar ao luxo de ficar ali só aguardando a sua transmissão para a próxima geração. No dia a dia, como agora mesmo, seus genes estão aí atuando dentro das células, realizando a síntese de proteínas. E agora a coisa começa a ficar mais interessante, porque entramos no microscópico mundo das trilhões de células que nos mantêm vivos neste momento. Elas têm especializações diferentes e estão de boas com a chamada divisão do trabalho, porque não se interessam por Adam Smith, Marx e as questões sociais envolvendo esse conceito, que a gente até pode abordar num próximo vídeo, mas são coisas da sociedade, e enquanto a sociedade tem suas complexidades próprias, as células ainda não são capazes de reclamar de direitos trabalhistas e descanso remunerado, mesmo que trabalhem até enquanto você dorme. Por outro lado, elas são independentes e não aceitam ordens suas. O que elas fazem, isso sim, é seguir as instruções dos genes, né? Embora seja uma unidade básica da vida, como a gente já falou. Então, a gente já falou aqui, não sei se vocês perceberam, das células, na especialização das células sanguíneas, que são aquelas que transportam o oxigênio que você respira e levam de volta o gás carbônico para o pulmão para você expirar. E há centenas de outras especializações, como os neurônios, por exemplo, que são células do sistema nervoso altamente complexas que também se subdividem. Neste mesmo momento, agora você está usando os neurônios responsáveis pelo pensamento e pelo raciocínio, ou pelo menos assim eu pressuponho, se você estiver prestando atenção, e esses neurônios se localizam no córtex cerebral, que é a camada mais externa e mais desenvolvida do cérebro, bem atrás aí da sua testa. Se você colocar o dedo, você quase consegue encostar, depois da pele e do osso aqui no crânio. Agora, você lembra que antes a gente falou de alguns conceitos e eu citei os genes e a sua atuação na sintetização da proteína. E isso aí é uma coisa extremamente importante. A sintetização, a síntese da proteína. Geralmente, quando a gente diz, e tem uma máxima que diz que a gente é formado na maior parte por água, isso é verdade. A gente é formado na maior parte por água, faz até sentido, mas a proteína é algo extremamente abundante, colossal no organismo, sendo fundamentais. As proteínas são fundamentais para todos os processos realizados dentro do mundo íntimo e particular de cada célula.
Ali dentro, os genes fornecem as instruções para construir as proteínas, e as proteínas são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, que realizam praticamente todo o trabalho pesado na célula. Nesse exato momento em que você inspirou de novo, as hemoglobinas que eventualmente passavam pelos vasos sanguíneos no seu pulmão, já captaram oxigênio e seguiram em frente pelas artérias, distribuindo o oxigênio para as células realizarem seu trabalho, uma troca em que a célula aproveita o momento para jogar para fora o gás carbônico produzido na sua atividade interna. Lembra disso, né? Então, estão constantemente fazendo isso. E o sangue segue o rumo de volta ao pulmão, dando a ele o gás carbônico que você expeliu agora, livrando seu corpo de uma intoxicação pelo excesso de gás carbônico. Ainda sobre o gene, cada gene é uma espécie de recorte específico e ordenada de algo maior chamado, você já sabe, DNA. Agora ficou bonito, né? Porque aí a gente faz a conexão com o que a gente falou lá atrás, naquele meta-spoiler. Olha aí a imagem do DNA. Você está vendo agora. É bonito, né? Dá vontade de ficar apreciando esse giro do DNA nessa dupla hélice helicoidal. E o DNA ele é formado por nucleotídeos, ele é formado por uma série de compostos, entre elas chamadas nucleotídeos, que, por sua vez, são compostos por 3 partes. Uma delas, açúcar, chamado desoxirribose, que inspirou o nome horroroso que eu falei, um grupo fosfato e bases nitrogenadas, que são isso mesmo. Não tem que falar mais nada, né? Você já lembra. Adenina, timina, citosina e guanina. A molécula de DNA tem a estrutura de dupla hélice e parece uma longa uma escada torcida, e os degraus dessa escada formam pares de bases nitrogenadas, de maneira que a adenina sempre se liga com a timina, aí a Gal Costa, ou melhor, a guanina sempre se liga com a citosina, é só você lembrar Gal Costa e Agnaldo Timóteo. Ao lado do DNA também tem o RNA parceiraço, mais humilde, cumpridor de ações fundamentais, mas não é tão reconhecido. Também tem um nome extenso parecido, porque ambos são ácidos nucleicos, mas enquanto a letra D do DNA se refere a desoxirribose, agora estou falando certo, a letra R do RNA significa só ribose, viu? A vida é dura, né? Mas o importante é que estamos agora na fundamental fase da síntese de proteínas, e esse processo é essencial, que ocorre dentro das células a partir da informação genética contida no DNA. Qual a contribuição essencial dos genes, que é um pedacinho do DNA? A síntese tem 2 etapas principais, a transcrição e a tradução. A transcrição acontece primeiro. Ocorre dentro do núcleo, quando um gene na cadeia do DNA serve de molde para a síntese de uma molécula de RNA, que é uma cópia da informação genética contida no DNA, e vai ser usada para produzir uma proteína específica. Esse RNA leva o sugestivo nome de RNA mensageiro. O RNA mensageiro, mRNA, ele sai do núcleo e ganha a vastidão do universo citoplasmático, que é aquela região fora da célula, fora do núcleo, mas ainda dentro da membrana plasmática da célula. E nesse ambiente espetacular da célula existem coisas chamadas organelas, cada uma com um nome e uma função específica, mas todas ansiosas por serem compreendidas por você que está aí estudando biologia, chegou até aqui e talvez seja a pessoa mais aconselhada para entender um pouco sobre elas e sobre o que elas fazem e por que elas estão aí, né? Se você tem motivação ainda para estudar para o Enem, mais ainda, mas se você, como eu, já fez muita prova na vida e ainda se deslumbra com esses acontecimentos cotidianos que não ganham manchetes nos jornais, também pode se encantar com isso porque é maravilhoso, é como se fôssemos nós o próprio Rudolf Virchow, aquele sujeito do qual a gente falou no início, que acabou por fundar a sua própria revista para a disseminação do conhecimento científico para leigos, né? Não acreditava nos jornalistas, embora eu seja um jornalista e eu não gosto que não acredite em jornalistas, mas eu entendo. Mas a gente falava do RNA mensageiro, mas também tem o RNA que é esse RNA mensageiro, chegou ali no citoplasma, logo depois de sair do núcleo, depois de fazer a primeira etapa da síntese de proteína, pegou, copiou, colou ali agora as informações do DNA de um gene específico, saiu do núcleo, mas então o que o RNA mensageiro faz, logo que ele sai, é primeiro se conectar com
com o famoso, também horroroso nome daquele temido, pelo menos para mim é temido, do retículo endoplasmático rugoso. Esse é uma coisa maravilhosa, né? O retículo endoplasmático rugoso fica ali ao redor do núcleo. Vocês estão vendo agora a imagem de uma célula. Aí, ó, o retículo, ele tem a parte rugosa, onde estão os ribossomos, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, e a parte lisa, que não tem os ribossomos, faz outra tarefa, mas a ideia do RNA mensageiro aí atuando nessa função de mais ou menos um carteiro, um agente dos correios, ele vai tentar achar nesse ambiente maravilhoso do citoplasma ribossomos que estão tanto no retículo endoplasmático rugoso como também livres aí no citoplasma em algum lugar. E aí, o que ele faz? Ele é associado aos ribossomos, quando ele encontra os ribossomos dão uma lida nele, fazem a leitura do que ele trouxe de informação, interpretam aquilo, olha só, hein? Pô, o ribossomo já está pensando mais do que a gente. E ele dá ordens para chamar um outro cara chamado, que também é RNA, que é o RNA transportador. O RNA transportador, ele vem a pedido do ribossomo, tá todo mundo dentro da célula, mas ele vem a pedido do ribossomo, ele pega e ele traz para o ribossomo aminoácidos. Não vou entrar agora na questão dos aminoácidos, são um monte de aminoácidos, eles têm a ver com a formação de proteínas. Cara, é uma coisa maluca porque eu falei que não ia entrar, mas já vou entrar. A gente come proteína, a proteína depois ela é toda quebrada quando a gente vai fazer a digestão em aminoácidos, porque o nosso corpo não consegue processar a proteína em si, porque elas são macromoléculas, então ela é quebrada em aminoácidos, os aminoácidos são espalhados pelo corpo em forma de nutrientes, e depois eles, dentro das células, os aminoácidos se juntam de novo e formam proteína para a célula viver, cara, para a célula produzir, ou para a célula se manter viva e fazer com que você se mantenha vivo, né? Então, é uma coisa de se destruir e depois se reconstruir dentro do organismo humano. Então, já falei do ribossomo, aminoácidos, e aí o ribossomo traz lá o RNA referente àquele pedido, né, o RNA transportador, e depois que ele é liberado pelo ribossomo, ele vai de volta, busca outro aminoácido, e assim ele segue até que o ribossomo fica satisfeito, né? Então o ribossomo, ele também é conhecido como a fábrica de proteínas. É um apelido maravilhoso, né? Ribossomos, a fábrica de proteína, ou as fábricas de proteína. Mas como a gente está numa era que essa ideia de fábrica já é um pouco desgastado, inclusive no mundo corporativo, a gente poderia reformular esse conceito do ribossomo, sei lá, para algo como assim, hub de proteínas, né? Hub de proteínas vitais. O ribossomo é um hub de proteínas que está dentro dessas células, e durante esse vídeo, enquanto você assiste, ele se envolveu também, outras organelas foram envolvidas, como o complexo de Golgi, com as funções de modificar, armazenar e exportar essas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. E o complexo de Golgi também produz lisossomos, que são vesículas contendo enzimas digestivas. Os lisossomos, por sua vez, também podem se originar da fusão de vesículas provenientes do retículo endoplasmático liso. Vocês estão certamente acompanhando todo o raciocínio, né? E são capazes de digerir partículas capturadas pela célula, os lisossomos, fazer reciclagem de materiais celulares e eliminar resíduos. Eles também podem liberar enzimas para fora da célula por exocitose e contribuir para a defesa contra agentes invasores. E para que tudo isso aconteça dentro de uma única célula, é preciso de energia. E embora a energia primária do corpo humano venha da alimentação e, claro, da respiração, tanto o oxigênio quanto os alimentos, eles são quebrados em partes minúsculas e dentro da célula passam por hubs de energia chamados de mitocôndria.
Essas mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular, elas são as mais maravilhosas, convertem o oxigênio e os nutrientes em moléculas de adenosina trifosfato, que é o chamado ATP, a moeda da energia. Né? Então ela gera adenosina trifosfato, que consiste em uma molécula de adenina, lembra da adenina? Uma molécula de ribose e 3 grupos de fosfato. A adenina é uma das bases do DNA e do RNA, que são a construção, os blocos de construção da vida. Então você viu hoje alguns aspectos biológicos e químicos que compõem a vida humana a partir da célula. Cada um dos temas pode ser desdobrado, instigar mais buscas a respeito da compreensão da nossa vida e de outros tipos de vida, inclusive. Como o ser humano, em geral, alimenta essa busca contínua por investigar, pesquisar e descobrir, terminamos aqui com um exemplo recente das portas que a ciência abre para os curiosos. A partir do entendimento da adenina, que eu falei um monte aqui, como composto fundamental para a vida como a gente conhece, não é exagero dizer que muitos cientistas mesmos têm usado o que se sabe dela, da vida, para vasculhar sinais de vida fora da Terra, até do sistema solar. Esse telescópio James Webb, que está aí fora, muita gente está usando para fundir a biologia, a química e a astronomia, a fim de detectar evidências de processos biológicos ativos, em outros mundos fora do sistema solar. E não se trata, claro, de uma busca de vida inteligente, mas da busca por características próprias e usando o conhecimento adquirido da humanidade, buscando padrões similares que possam, ou que deram origem à vida na Terra e que possam fazer sentido em outro planeta, como, por exemplo, dos compostos buscados é o famoso, não citado até agora, mas famoso cianeto de hidrogênio. O cianeto de hidrogênio consiste de um átomo de hidrogênio, né? Na verdade, ele tem uma sigla HCN, ele consiste de um átomo de hidrogênio e de um átomo de, que mais, meu Deus? De hidrogênio, de nitrogênio e de carbono, né? Então é o HCN, é chamado HCN. E o HCN é um gás incolor altamente tóxico e inflamável, mas a gente sabe, quer dizer, eu não sabia, né? Mas eu sei agora, e você também está sabendo agora, se você assistiu até aqui, que nos primórdios, na Terra primordial, um pouco antes da existência da vida, esse gás ele foi um composto químico essencial para o surgimento da vida. Porque ele fez com que acontecessem reações químicas, gerando outras moléculas compostas sem os quais hoje não se concebe a vida. E um desses compostos gerados pelo HCN é a adenina. Pô, cansei de falar da adenina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na descrição você encontra materiais de referência, fontes e outras informações. Obrigado e até a próxima.